Então, nós vamos iniciar aqui continuando, né, na verdade, a sequência de equação do segundo grau, e já falamos sobre equações irracionais, né, a equação do segundo grau mesmo, e nós falamos das equações irracionais, e agora nós vamos falar sobre equações redutíveis, equações redutíveis à equação do segundo grau, e é também chamada de equação biquadrada, tá? E aí vamos combinar da seguinte forma, hoje eu vou falar um pouco sobre como que resolve a equação biquadrada, as características de como resolver, aí vocês vão entender. Eu vou mandar em seguida uma lista, já está tudo prontinho aqui, tá? Uma lista que nós vamos fazer durante a semana para a gente reforçar essa ideia de como que é a equação biquadrada. E na lista, lá no rodapé, eu deixei um link do Google Forms para que você possa depois fazer um teste. São 5 questões depois, só 5 questões para você fazer um teste para ver se realmente você conseguiu entender tudo bem. Mas vamos deixar esse teste aí mais lá para quinta-feira, assim, depois que eu vou avisar quando que eu vou fazer esse teste. Então, assim que eu terminar essa aula, eu vou colocar no grupo a lista de exercícios já de uma vez, para a gente começar a fazer amanhã. Então, hoje, aliás, começar a fazer hoje, quem puder, né? Então, eu vou aqui compartilhar a tela, aonde nós vamos... deixa eu ver aqui. Então, o que é... Então, vamos lembrar aqui, né? O que é uma equação do segundo grau? Por que ela é uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau ela é do formato, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que normalmente não se fala, né? Assim, se a gente poderia colocar essa equação aqui nesse formato também, ó. Ax ao quadrado mais bx elevado a 1 mais cx elevado a zero. Ok? Então, onde que nós temos aqui, ó? Aqui o destaque, né? Vamos destacar que aqui o x está ao quadrado, aqui o x está elevado a 1, aqui está elevado a zero. Quando ele é elevado a zero, ele se transforma em 1, por isso nós temos o c aqui isolado, sozinho. Tá? Então, essa aqui é uma equação do segundo grau. Por que ela é do segundo grau? A variável, né? Nós temos aqui, ó, o x é a nossa variável, ou incógnita, nosso x é isso, nós vamos observar qual que é o expoente dele. Tá? Qual que é o expoente dele? É o 2. Então, aqui dá para a gente perceber melhor nesse aqui, ó, vai ficar o 2, o 1 e o 0. Então, aí a gente vai dar o nome da equação do maior expoente. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau devido ao grau da maior variável, do expoente da variável aqui. Então, esse aqui é o 2, aqui é o 1 e o 0, então esse aqui é o segundo grau. Lembrando que para ambos os casos, o coeficiente A, ele tem que ser diferente de zero. Porque aí, se aqui for zero, não vai existir esse termo, ela passa para ser a equação do primeiro grau. E se o B for zero, o A e o B for zero, ela passa a ser a equação de grau zero. Ou seja, uma equação de grau zero é o próprio número, né? É o próprio número que nós temos aí no dia a dia. Então, aqui, ó, nós temos equações redutíveis a segundo grau. Já coloquei o título para facilitar. O que representa equações redutíveis ou equação biquadrada? Que normalmente a gente escuta falar muito, nós vamos ver falar muito equação biquadrada. Mas ela é uma equação, tá? A equação biquadrada, eu vou explicar daqui a pouquinho, ela é uma equação que eu posso reduzir para o segundo grau. Aí que é o grande detalhe, aí que a coisa fica legal, interessante.
Então, vamos observar aqui, ó. Eu vou pedir para vocês agora, eu vou dar um tempinho aqui, tá? Para você identificar quais são as equações do quarto grau. Então, entre estas aqui, ó, qual é ou quais são as equações do quarto grau? Então, eu vou dar um tempinho. Quem quiser pode colocar no chat aí as letras correspondentes, por exemplo, A, B, C, D, tá? Vamos interagir, que fica legal aí essa participação. Então, eu vou dar aqui uns 3 minutinhos aqui para você identificar, tá certo? Vamos lá, eu vou até silenciar aqui. Bom, então, como eu expliquei anteriormente aqui, tem o pessoal que entrou depois, então, que a equação, a gente observa que uma equação do quarto grau é aquela que aonde na variável o expoente é o maior. Então, nessa aqui, ó, na letra A, é segundo grau. Na letra B, eu vou até destacar aqui, ó, a letra B, ela é do quarto, que o maior, né, nós temos aqui, ó, letra B. A letra C, a gente poderia considerar como primeiro grau, né, que o x está elevado a 1. Na letra D, x é o terceiro grau. Na letra E, quarto grau. Então, aqui também é quarto grau. Na letra F, segundo grau. Na letra G, quarto grau. Na letra H, segundo grau. Na letra I, quarto grau. Na J, primeiro grau. Na K, terceiro grau. E na E, a L, quarto grau também. Então aí, ó. Então vai ficar assim, B, E, né? B, E, G, I e L. Ok. Todo mundo aí, o pessoal acertou. Parabéns. Agora, dentre estas que eu marquei, quais são as equações que nós temos cuja variável nós vamos eliminar na variável o expoente ímpar? Ou seja, a letra B, por exemplo, eu quero só as equações onde não de quarto grau que eu não tenha variável ímpar, ou seja, que o expoente não seja ímpar. Na letra B, eu não tenho esse caso, porque aqui eu tenho 1, né? Já na letra E, eu vou escrever ela aqui, ó. Ela já é uma equação do quarto grau, aonde eu tenho os expoentes todos pares. Mesmo aqui no 9, vai ser x elevado a 0, né? Na letra G, eu tenho aqui o ímpar, então está fora. Na letra I, eu também tenho os expoentes nas variáveis pares. E na letra L, também, né? Aí eu faço essa brincadeira, isso aqui, para a gente entender o seguinte, ó. Entre as funções, né? Entre as funções de quarto grau, nós temos aquelas funções aonde todos os expoentes são pares. Todos os expoentes são pares. Aí que nós entramos com a definição de função biquadrática. A função biquadrática é uma função onde é do quarto grau e todos os expoentes das variáveis são pares. Lembrando sempre que o A, o B e o C são coeficientes, eles pertencem aos reais, e onde o A tem que ser diferente de zero. Então, olha aqui como é que é a definição de uma função quadrática. Essa é a definição da função quadrática. Tá? Tem o grau. Ó, o grau. Quarto grau. Expoentes. Pares.
Começando do quarto, né? Então, vou para a pergunta aqui. Então, a equação do quarto grau, que tem expoente não equação... que não tem expoente ímpar, não é equação biquadrática. Não é, tá? Exatamente. Estas equações aqui, ó, estas equações, por exemplo, como a G, ela não é biquadrática. Essa aqui, por exemplo, a B, não. Ela é uma equação do quarto grau, mas não é biquadrada, tá? Essa aqui não é uma equação, ela aqui ela é só uma equação do quarto grau. Essa aqui é uma equação do quarto grau. Essa aqui, a letra E, já é uma equação do quarto grau, mas, observando que nós temos os expoentes pares, então ela é biquadrada. Então, essa é a classificação. Então, se estiver fora disso aqui, não entra nessa regra aqui, tá? Não entra nessa regra. Ela tem que... Exatamente. Aí a Renata está falando que as equações, seja do quarto grau ou biquadrática, para resolver com a fórmula de Bhaskara. Com certeza. Aí nós vamos ver aqui agora como que a gente resolve, e aí já responde isso aqui. A resolução, resolvemos por substituição de variável. Ou também por mudança, tá? Eu gosto de falar assim, substituição ou mudança. Mudança de variável. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo número 1. Nós temos aqui, vou destacar isso aqui. Tá? Vamos aproveitar das cores. Primeira pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, é uma função biquadrática? É do quarto grau e todos os expoentes são pares. Ok. Então, o primeiro termo tá ok, visto. Tá tranquilo. E aí eu vou reescrever aqui porque para ganhar deixar original lá. Aí eu vou usar o esquema da mudança. Isso facilita muito, tá? Isso aí não surgiu, pessoal, de uma noite para outra, né? Foram estudos de matemática até chegar a essa conclusão. Porque, por exemplo, isso aqui, ó, se eu usar a propriedade de potência, eu posso falar que x ao quadrado, x elevado a 2 elevado a 2 é a mesma coisa que x elevado a 4. Menos 5x elevado a 2 mais 4 igual a 0. Observe o seguinte, se a gente for utilizar aquela questão de colocar em evidência, só que aqui nós vamos pensar o seguinte, evidência só os dois termos, o que está destacando aqui, ó? X ao quadrado e x ao quadrado. E se eu chamasse, então, aí que vem a mudança de variável. Ó, mudança de variável é o quê? Eu vou falar que o x ao quadrado, por exemplo, eu vou chamar ele de y. Aí aqui eu vou ter, então, aí no lugar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Olha aqui o que vai acontecer. Vai ficar y aqui, ó. Ok? Vai ficar dessa forma. Deixa eu ler a pergunta aqui. Nessa equação, eu posso passar por quartos? Olha, poder até pode, mas o que acontece é que a gente normalmente utiliza a maneira mais prática é fazer essa mudança de variável, que aí facilita bem, tá, Renata? Facilita bem mesmo essa mudança de variável. Então, olha o que aconteceu quando eu fiz a mudança de variável. Lembrando que eu vou ter que voltar aqui, né? Porque eu quero é o x, eu não quero é o y, né? Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Isso aqui já não é uma equação do segundo grau, onde o meu A vale 1, o meu B vale menos 5, o meu C vale 4. Aí eu posso usar o discriminante, né? Que é o B2 menos 4AC. Eu vou repetir até a gente decorar, hein? Então, o discriminante vai ser o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, é o 1,
vezes o c, que é o 4. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Menos vezes mais que está aqui vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 25 menos 16 dá 9. Então, o nosso y vai ser o menos b, né? Que vai ser a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre o quê? 2a. Então, quem que é o b? Vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de 9 sobre 2a, que é 2 vezes 1. Ou seja, 5 mais ou menos 3, raiz de 9 é 3, sobre 2. Aí eu vou resolver agora o y, né? O y1, que vai dar o quê? 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2, dá 4. E o y2 vai dar o quê? 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Eu achei foi o y, não achei. Aqui eu achei foi o y, não achei ainda o x que eu quero, né? Então eu tenho que voltar aqui, ó. Então, se x ao quadrado é igual, por exemplo, a 4, atenção, que x, raiz, tira a raiz dos dois lados, que x é igual a mais ou menos raiz de 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. E depois, x quadrado igual a 1, aqui eu fiz para esse, agora eu estou fazendo para esse. Então, aqui também eu tenho o quê? X é igual a mais ou menos 1. Qual que é a solução disso? A solução são essas 4 raízes. Né? A solução aqui, ó, vai ser menos 2 mais 2 e menos 1 mais 1. Então, a solução é essa aqui, ó. 4 raízes. Bem prático, né? O que vocês acharam aí? Tem alguma dúvida? Tá legal? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se alguém... Aqui que exatamente eu utilizo, né, a fórmula de Bhaskara, já fazendo a mudança de variável. Normalmente a gente costuma aqui, só por questão de organização, a gente colocar da forma, como já fiz nos exercícios anteriores, da forma crescente, né? Então fica assim, o menos 2, o menos 1, o 1 e o 2. Só na forma crescente. Aí, sem problema aí. Tá bom? Renata, deu para entender aí que você estava perguntando? A turminha que está aí já deu para entender? Ok, então, aí, beleza, Luísa. Vamos fazer o próximo, então, olha. Vamos fazer esse aqui. Aí aparecem umas coisas assim, né? Sempre aparece ali uma coisa diferente. Aquela ali é a maneira mais direta de fazer, mas, assim, a gente como professor, a gente quer explorar o máximo o aluno, então a gente dá as coisas diferentes aí, para saber se realmente ele domina alguns conceitos da matemática. Então, esse aqui primeiro, a gente seria interessante, né? Tá aqui, ó. Eu não posso igualar isso aqui. Se fosse 0, eu igualava, tudo bem. Mas aqui eu tenho que usar a propriedade distributiva, que vai ser o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Então, vamos lá, né? Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x elevado a 4. X ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado. Então, nós terminamos esse primeiro ciclo aqui. 13 vezes x ao quadrado vai dar mais 13x ao quadrado. E 13 vezes 1 vai dar 13. Esse 85 que eu já vou passar para o lado esquerdo, e vai passar negativo. Só para facilitar aqui, igual a 0. Então, aqui eu já tenho o quê? X elevado a 4. Vou juntar os termos, ó. Esse com esse vai dar o quê? Mais 14x ao quadrado. E aqui vai ficar, então, 72. Menos 72. Igual a 0.
Aí, agora é o seguinte, eu vou verificar se essa equação ela é biquadrada. É biquadrada. Por quê? Olha, o maior expoente é 4, e aí eu tenho todos os expoentes pares. Ok, biquadrada. Aí na equação, se é biquadrada, eu vou usar então qual que é? A substituição. Eu vou chamar aqui o x, colocar aqui, ó, x ao quadrado de y. Poderia ser qualquer letra, tá, pessoal? Qualquer letra. Aí eu vou começar a resolver aqui, ó. Vai ficar, então, y ao quadrado mais 14y menos 72 igual a zero. Aqui você resolve pelo qualquer método que você quiser. Você pode ser qualquer um método que você achar que é interessante para você. Eu vou resolver aqui pelo método tradicional, que é o padrão, né? Que é o mais, que é o Bhaskara. Então, vou identificar aqui, eu gosto sempre, vou fazer como exercício, vamos lá treinar mais. Quanto que vale o A? Vale 1, o B, o 14 e o C, menos 72. O nosso delta é o quê? É o B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, o B aqui é o 14, vai ser 14 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, e o C é menos 72. Então, o nosso delta, né? O nosso delta aqui vai dar... deixa eu só confirmar aqui. 14 vezes 14 dá 196. Opa! 196. Eu já fiz o cálculo aqui, só para facilitar. 196 vai dar 196 mais, aqui ó, menos e menos vai dar mais 288, o nosso delta 484. Beleza, então o nosso y vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ou seja, quem que é o b? Vai ser o 14, vai ficar menos 14, mais ou menos raiz de 484, vezes 2a. 2a é 2. 2 vezes 1, 2. Então, vai ser menos 14, mais ou menos, né? 22, 484 raiz é 22, raiz quadrada, dividido por 2. Aí, o que que eu vou ter aqui, então? Meu y vai ser o quê? Vai ser menos 14 mais 22 sobre 2, né? Que vai dar 8. 8 sobre 2 vai dar 4. E esse é o y1. E o meu y2, que é igual a menos 14 menos 22 sobre 2, menos 36 sobre 2, vai dar menos 18. Aí, agora, nós vamos voltar aqui, ó, né? Que meu x ao quadrado é igual a y igual a 1. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 4. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de 4. Então, meu x é igual a mais ou menos 2. Aqui. Agora, o outro, x ao quadrado é igual a y2. Ou seja, x ao quadrado é igual a menos 18. Opa, peraí. Se eu tirar a raiz disso aqui, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de menos 18. Então, não existe x pertencente aos reais, tal que isso aqui exista. Então, isso aqui não é solução. Então, qual que é a solução? 2, menos 2 e 2. Somente essa aqui. Então, o que que nós temos, então? Na equação biquadrática, nós podemos ter nenhuma solução. Aí, quando o delta for menor do que zero, nós podemos ter duas soluções, ou nós podemos ter 3 soluções ou até 4 soluções. Quer dizer, de nenhuma até no máximo 4, tá? Nenhuma até no máximo 4. Então, nós podemos ter estas soluções. Ela é biquadrática porque ela é o quadrado da quadrática, né? Então, fica x elevado a 4. Mas ela tem que ter essas características, tá, pessoal?
Isso aqui que é importante você entender, ó. O grau, quarto grau e os expoentes pares. Se não tiver isso aqui, ela não é equação biquadrática e você não pode resolver dessa forma que nós estamos fazendo. Aí tem outra maneira de resolver, mas a ideia aqui da aula de hoje é mostrar para vocês que, partindo da equação do segundo grau, eu posso chegar, uma equação biquadrática, eu posso reduzir essa equação ao segundo grau e usar aquilo que eu já sei do teorema de Bhaskara, né? Aí eu faço normalmente e prestar muita atenção, que eu não quero não é o y, eu quero é o x. Então eu tenho que voltar aqui, ó, igual eu voltei aqui também, tá? Como eu voltei aqui. Então, pessoal, a ideia de hoje é essa aí. Aí eu preparei uma lista, tá? Deixa eu só até confirmar aqui. Eu preparei uma lista para que vocês possam treinar isso. Possam treinar essas equações e a partir de amanhã eu vou estar corrigindo a lista, mas, por favor, façam a lista e depois, no final, vai ter um testezinho lá que eu vou acrescentar no Google Docs. Eu tenho um link lá, só clicar no link, vocês vão direto lá para o formulário e já terminando o formulário, vocês vão saber sua nota. São 5 questões, eu estou considerando de 0 a 100, tá? E eu acho que dá para entender bem. Então, assim, e também a gente vai ter essa continuidade aí de fazer isso durante a semana para reforçar bem. Alguma dúvida? Alguma pergunta?